Quem estava atrás também, ainda no começo da corrida, Norris atrás do Verstappen. E fez a ultrapassagem na pista, o Verstappen nem dificultou muito, porque sabia que ia ser, né, mais prejudicial do que qualquer outra coisa. E enquanto isso, o Piastri aproveitava para abrir. E com isso, já endereçar a corrida. Por quê? Porque o Norris tinha a vida dificultada, passou o Verstappen nisso quando isso aconteceu. O Piastri tinha a briga com o Verstappen, a perseguição. Começou com 3.8 e em uma volta e meia ela era 4.4 a diferença do Piastri para eles dois. Ou seja, dando linha, andando, como gosta de dizer o Galvão, de cara pro vento, economizando borracha com isso. Inclusive, preciso refazer meu vídeo, acho que falei isso aqui na semana passada, da diferença entre vácuo e ar sujo. Promessa de escoteiro, tá? Segunda-feira agora é, apesar do final de semana de corno da Williams, o renascimento da Williams. Terça-feira vem esse episódio, tá? Continuando. Tinha se formado um trenzinho lá atrás, Hülkenberg incomodava o Hadjar, atrás deles vinham Alonso e Bortoleto. O Alonso conseguiu quebrar o DRS para o Bortoleto e começou a abrir, o Bortoleto foi ficando para trás. Num dia em que o Alonso cometeu o erro, né, saiu da pista sozinho, então eu sempre falo, que falei na transmissão, toda vez que falarem que o Stroll precisa aposentar, é bom lembrar que quase todos os pontos da Aston Martin são do Stroll, nesse ano, e que hoje o Alonso cometeu erros a lá Lance Stroll, que ai se fosse o Lance Stroll, que não diriam, né? E aí, começaram então a baixar as cartas. Norris passou o Verstappen, que pararia mais cedo, indicando 3 pitstops, e faria 3 pitstops, só que aí a estratégia de macio deixaria o Verstappen exposto no final, não é verdade? Por quê? Porque no fim ele não tinha mais jogos de pneus novos, macios. E aí, o que sobrou para colocar na hora do pit stop? E aí, colocando o pneu duro, deu aquela rabiada na entrada da curva que leva a reta dos boxes para a relargada, e aí o resto vocês sabem o que aconteceu, mas né, que a gente não vai falar. Continuando. Albon e a Williams tiveram um dia de cão, como a gente já vinha falando, e isso começou ontem, né? Vamos situar bem aqui. O Sainz não passou do Q1 correndo em casa com um carro que costuma andar bem em curvas, em pista com retas longas, etc. Né? O carro da Williams é bom, tem baixo arrasto, mas um dos pontos fortes deles e que deve sobressair na próxima corrida, que é no Canadá, é curvas secas, de baixa velocidade e tração. Né? E essa pista tem uma, que é onde o Verstappen e o Russell se encostaram. Não é muito a cara deste carro, né? Mas parecia que seriam, pelo menos assim, para o que vinha fazendo o carro da Williams e o que vem incomodando ao longo do ano Ferrari e Mercedes, eu imaginei, beleza, vai chegar ali embaixo na zona de pontos, mas vai chegar na zona de pontos. Não foi o que aconteceu, né? Se você for pensar, o Sainz ficou no Q1, o Albon foi ao Q2, mas assim, não era, estava sendo ameaçado pela Sauber do Bortoleto. Então, um final de semana para esquecer da Williams, o Albon teve 2 asas dianteiras quebradas, tomou punição, abandonou, e aí ficamos assim, pensando, o que será da Williams para o resto do ano? Mas lembre-se que, historicamente, no Canadá, a Williams anda muito bem. Lembra naqueles anos, foi 2023, que assim, a maior parte dos pontos da Williams, o Albon marcou no Canadá numa defesa sublime de posição, lembra? E depois eles guardavam os brinquedos e esperavam Monza, né? Esse já é um ano melhor para a Williams, porque vai chegar no Canadá com 50 e paulada pontos, tem o Canadá, onde costuma andar bem, depois tem Monza, e tem um monte de pistas em que eles não vinham produzindo e vão produzir. Agora, que foi um final de semana para esquecer, foi, né? Corrida seguia seu rumo, até que então o Antonelli abandonou, quebra de motor, lembrando, segunda quebra de motor do Antonelli em 3 corridas, né? Quebrou em Imola, quebrou agora em Barcelona. Mercedes, que sempre foi aí o padrão ouro, né? A régua de bons motores na Fórmula 1, de repente começa a enfrentar algumas quebras pouco usuais. E aí isso levou a uma correria para os boxes, e como eu comentei, a Sauber mandou muito bem com os 2 carros, falando para o Bortoleto, fica fora. E ele ficou. Continuando. E as coisas ficaram interessantes, porque era uma corrida inteiramente nova, uma corrida de 6 voltas apenas, e eu quero aproveitar para comentar uma coisa. Antes da relargada, o Liam Lawson era 10º colocado. Se você observa a hora que a direção de prova diz que os carros com volta vão ultrapassar, o Lawson faz essa desconta-volta e puxa uma fila de carros que vem atrás, inclusive o Bortoleto e outros, né?
E eles vão indo. E o Lawson era líder desta fila de carros. E o Lawson vai caminhando meio devagar, talvez tentando forçar a barra para que a corrida tivesse uma volta a menos. Porque a direção de prova só pode dar bandeira verde depois que os carros passam e alinham lá no final. E o regulamento é mais específico que isso. O regulamento ainda diz que é depois que junta mais uma volta. Só que aí teremos uma corrida, uma volta a menos, né? Cada volta a mais, uma volta a menos no final. E aí o que fez a direção de prova para pressionar o Lawson? Porque ele estava indo lá bem devagar, puxando outros carros, e do outro lado do circuito ainda o mapinha mostrava safety car in this lap. Tipo assim, então você vai demorar para que tenha uma volta a menos? Beleza. Eu vou reiniciar a corrida com você lá na casa do cacete. E você não vai conseguir pegar DRS do nono lugar e todo mundo vai te jantar e você vai estar sozinho. Observe, eu acho que é uma forma de pressionar, sim, a Racing Bull, tipo assim, você vai ser muito esperto. Então pera aí que eu vou te mostrar o que é ser esperto. Porque existe essa catimba, né? O Lawson era 10º. Se ele por uma volta a menos e junta todo mundo, ele consegue pegar o vácuo, se defender, etc. Mas aí a direção de prova reagiu a ele. Não tenho como comprovar, obviamente, o que eu estou dizendo. Não saiu em nenhum lugar esse comunicado. Mas esse é o tipo de raciocínio que você vai vendo a malandragem dos jogadores versus a malandragem do árbitro acontecendo. E é muito normal que isso aconteça. Tipo, não, vamos, sabe quando jogo Libertadores, 1-0, lá fora de casa, Argentina começa a fazer cera, some o Gandula, joga uma aguinha no joelho, aquela coisa toda. Então, essa catimba, ela é perfeitamente possível, porque se você consegue que o safety car cruze a linha de chegada, é mais uma volta, e consequentemente é menos uma volta, né? Então, tudo isso pode acontecer, sim.